Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, somos apresentadores aqui do podcast e hoje, junto com a Heloísa, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, os magníficos cogumelos. Você já parou para pensar que sem os cogumelos a vida na Terra talvez estivesse apenas soterrada, submersa ali em madeira em decomposição? Nesse caso, é não em decomposição, né? Isso mesmo. Eu não sei se vocês também já pararam para pensar que o cogumelo que a gente vê, às vezes ali na bancada do supermercado ou no quintal, é só a pontinha de um grande organismo, um organismo antigo e super interessante que está ali presente no ambiente. E os fungos, os cogumelos, eles são extremamente diversos, né? A gente tem as orelhas de pau, os púfibos, estrelas da terra, os fungos coraloides, enfim, é uma grande diversidade. Inclusive, os cogumelos tradicionais, que tem aquele estipe, o chapeuzinho, que a gente normalmente vê, né? Quando a gente fala em cogumelo, o pessoal sempre associa a esse tipo. Mas eles são extremamente diversos, né? E eles existem aí, Heloísa, há muitos anos, né? Há mais de 300, entre 300 a 360 milhões de anos atrás, que é ali da época do Devoniano e início também do Carbonífero. Isso. E são organismos, como o Caio falou, muito antigos, né? Então, por exemplo, ali na época do Devoniano, o que é que se existia, né? A gente tinha as primeiras grandes plantas terrestres, florestas iniciais, ambientes mais úmidos e fungos já ajudando plantas a colonizar a terra firme, né? Que são os FMA que a gente tanto falou em episódios anteriores. Vejam os episódios para relembrar quem são esses fungos. Então, esse ambiente do Devoniano já favorecia a ocorrência de alguns fungos, né? Já no Carbonífero, Heloísa, a gente encontra já florestas com samambaias, com árvores também, né? As licófitas, e tem um acúmulo enorme, então, da madeira em decomposição. E quem faz essa decomposição, então, são os fungos, né? Principalmente aqueles que produzem a estrutura chamada os cogumelos. Além disso, teve uma explosão dessa diversidade desses organismos para decompor justamente a matéria orgânica, né? E aí vem também o surgimento dos primeiros cogumelos. Esses que a gente, vamos dizer assim, os cogumelos modernos, né? Que a gente conhece hoje em dia. Então, o ambiente dessas eras favoreceu o crescimento desses fungos, né? Tanto os fungos que a gente tem apenas ali os esporos, como também os cogumelos. Então, tudo isso que a gente está falando até agora e que a gente vai continuar falando é baseado no artigo científico que foi publicado recentemente em uma das revistas mais importantes do mundo, que é a Nature Reviews Biodiversity. Então, o título desse artigo, né, falando em inglês, é The Biodiversity, Genomics, Ecology and Evolution of Mushroom-Forming Fungi. Então, ele vai falar sobre a biodiversidade, genômica, ecologia, evolução de fungos que formam os cogumelos. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que de fato são os cogumelos. Qual a importância de ter essa estrutura, né? O que de fato eles são importantes para a natureza? Por que eles evoluíram e por que, segundo o artigo também, eles apareceram mais de uma vez na evolução. Só que a gente sempre comenta também nos nossos podcasts, né, em outros episódios, aliás, que os fungos, quando a gente fala, geralmente a gente associa a mofo, doenças. Isso. Mas os cogumelos ali, eles são outra história, né? Geralmente, eles chamam mais atenção também. São estruturas que, como eu disse, a gente vê às vezes no nosso quintal, no mercado, e muitas vezes a gente nem sabe o que é, né? As pessoas podem não saber o que são, e são fungos, né? Inclusive, às vezes, comestíveis. Isso. Então, esses cogumelos, eles fazem parte de um grupo específico, dentro de um filo específico, né? Que é o Basidium bicota, e é o grupo dos Agaricomycetes. Então, aqui, hoje, a gente vai focar nesses cogumelos, sabendo que o Reino Food tem uma enorme diversidade, mas hoje o foco são os cogumelos baseados nesse artigo. E para quem também tem interesse, a gente teve um episódio com a professora Tatiana, que ela falou também sobre a classe Agaricomycotina, né, os Agaricomycetes também, falando um pouquinho da sua diversidade, sobre os cogumelos, é bem interessante. Recomendo muito vocês assistirem esse episódio. Então, quando a gente fala no cogumelo, a gente está falando tanto daqueles cogumelos que formam o chapéu, aquele mais tradicional, mas também as orelhas de pau, aquelas outros tipos, como por exemplo os gasteroides,
trazendo um exemplo dos púfibos, né, que tem um desenvolvimento interno, que também é um tipo de cogumelo. Se você também não assistiu, tem um outro episódio com o professor Hudson Cruz, que ele fala exatamente dos fungos gasteroides, bem bacana. E a própria estrela da Terra e até mesmo fungos que brilham no escuro, né, que são bioluminescentes. Então a diversidade é muito grande. E, inclusive esses fungos, né, que são os cogumelos, que são com chapéu, que a gente chama, um dos mais conhecidos aí é do Mario, né, do jogo do Mario, que todo mundo conhece, o cogumelinho, que tem o chapéuzinho vermelho, né, que seria a Amanita muscaria. Então, e o mais curioso disso tudo é que o cogumelo, essa estrutura que a gente vê, é só uma parte desse fungo ali, daquele organismo gigante, que é o fungo, o seu micélio, né, suas hifas. Então, é como se o cogumelo ele fosse o fruto de uma árvore, né? A gente, a maior parte desse fungo, ela vai viver ali escondida no solo, na madeira que ele está decompondo, formando associação, com uma rede de fios. Mas a gente só vai ver ali na superfície essa estrutura reprodutiva, que são os cogumelos. Muito interessante isso que a Luísa falou. Eu trabalho com os fungos macroscópicos, com esse tipo de cogumelo, e muitas vezes, Elo, quando a gente coleta em campo, o pessoal fala, nossa, você está matando o fungo. Você está como se estivesse matando esse organismo, mas não. Às vezes a gente tem que explicar de outra forma para eles. Então eu sempre costumo associar a uma mangueira. A gente tem a mangueira, e ela ali, o pé de manga, é como se fosse o fungo como um todo. E a manga, o fruto, é o cogumelo. Então, quando eu retiro a manga, eu não matei o organismo. A planta, ela continua lá. Essa analogia eu acho fundamental para explicar para o pessoal que não entende. Sim. Às vezes também eu vejo vídeos no Instagram e em diversas outras plataformas que o pessoal coleta, né, o cogumelo, e o pessoal fala, nossa, para que retirar da natureza? Tá matando o organismo. Esse organismo já está em extinção. Mas não entende que o fungo, na verdade, ele está no solo. Sim. Ele está ali abaixo e aquilo ali é só uma estrutura reprodutora para que ele possa proliferar. Sim. Então isso é muito importante salientar, que a gente vai a campo e a gente não mata o organismo. A gente só pega uma pequena parte dele. Isso é muito importante de deixar claro, né? Porque ali, como o Caio falou, reforçando, a gente não está matando o organismo, a gente só está pegando uma pequena porção. Ali é a sua estrutura reprodutiva, como a gente pega uma fruta no pé. Então, não estamos matando. E curioso também falar que os fungos são os maiores organismos do planeta. Isso. Tem espécies de fungo que estão com extensão assim, quilômetros e quilômetros de distância. Na porque verdade, eles estão abaixo. Fungo que é o maior organismo, né? Exato, que fica no Oregon. Isso, é bem legal. Então, por que esses cogumelos e os fungos em geral são tão importantes no planeta, né? A gente sempre reforça essa mensagem aqui em cada episódio, e hoje não vai ser diferente, assim como o artigo também fala, né? Então, se existe um grupo de seres vivos que trabalha ali duro, ali nos bastidores, sem a gente conseguir observar, esses organismos, vocês podem ter certeza que são os fungos. É igual a nossa equipe do podcast, né, dos bastidores. Sem eles, não teria como acontecer nenhum desses episódios. E eu concordo muito com a Heloísa, né? E os fungos, eles são o quê? Grandes recicladores da matéria orgânica. As plantas, elas conseguem absorver carbono, fósforo, nitrogênio, enxofre, graças aos fungos que conseguem decompor aquelas moléculas maiores para que essas partículas, essas substâncias essenciais para a vida possam ser absorvido pelas plantas. Gente, isso é tipo um superpoder, sério, porque a madeira, ela é uma das coisas mais difíceis de serem quebradas, né? Decompostas. Né? E os fungos, eles conseguem fazer isso. Inclusive, tem alguns fungos que conseguem degradar até plástico, né? Tem estudos hoje em dia com isso. Então, realmente um superpoder desses organismos. A madeira, ela tem principalmente a lignina, né? A lignina é um dos compostos, assim, mais resistentes da natureza. E os fungos são um desses organismos que conseguem decompor. São poucos organismos que conseguem fazer isso. Então, pensa assim, poxa, se não fossem os fungos, há milhares de anos, a gente estaria em meio a uma grande quantidade de madeira ainda viva por aí, né? Sendo decompostas, mas não, só que não, na verdade, né? Tentando ser decompostas, mas não teria os fungos. Então, fundamental. Então, sem os fungos, as florestas inteiras seriam apenas soterradas, né? Por troncos há milhões de anos. Vai ser importante na decomposição como recicladores, mas também, além disso,
eles fazem associações com plantas, né, auxiliando ali no crescimento das plantas. Então, além dessa decomposição, dessa ajuda no processo da decomposição, tem essa parceria também, onde eles ajudam esses outros organismos, que são as plantas. Exato. E também ajuda na absorção de água, de nutrientes, e aí a gente pensa assim, poxa, mas os fungos estão ajudando as plantas e as plantas estão fazendo o que em troca? É uma troca mútua, na verdade, né? As plantas estão cedendo, na verdade, açúcar, que é uma excelente fonte de nutrientes para que eles possam crescer. Então, um ajuda o outro. Isso, é uma troca justa, né? Um vai ajudando o outro a crescer. Sim. E com o passar do tempo, né, a gente teve também os estudos de molecular, a descoberta do DNA, e principalmente agora estudos também com esse grupo, né, que são os cogumelos. Então, os cientistas eles começaram literalmente a ler o DNA, é como se fosse um livro, né, que a gente consegue ali paginar e ver tudo que o DNA tem, os fungos têm, que a gente não poderia ver a olho nu, né, Luísa? Isso mesmo. E esse trabalho, né, que a gente está trazendo aqui hoje, ele, além de trabalhar com essa parte do DNA, esse trabalho ele traz resultados assim incríveis. Então, um exemplo que ele nos traz é que esses fungos, esses cogumelos muito diferentes, eles surgiram, evoluíram de diversas formas, várias vezes no ambiente, né, no planeta, mostrando essa diversidade, essa adaptação que eles têm. Isso é muito, muito interessante. Porque não é que eles foram extintos e depois apareceram. É que, na verdade, diferentes formas apareceram ao mesmo tempo em lugares diferentes. É como se a natureza estivesse sinalizando assim, ó, a evolução. Nossa, isso funciona. A estrutura do cogumelo é perfeita para proliferar. E não é à toa que a gente tem uma grande diversidade, né? Púfibos, orelha de pau, os cogumelos tradicionais, né? Agariconicetes, enfim. Então, eles são bem diversificados. Isso. E o DNA também, Heloísa, mostra que alguns fungos também deixaram de decompor a matéria orgânica para formar associações. Para formar associações. Plantas, isso. É uma funcionalidade muito grande, né? Muito alta, que esses fungos têm. E o processo evolutivo, como a gente falou, 360 milhões de anos. Então, tiveram muitos processos aí, e por isso acredito que hoje se tem essa enorme diversidade, tanto de formas como de funções. E quando ele fala isso no artigo, eu lembro de alguns grupos que eu trabalho, tá dentro dos fungos gasteroides, que eles são ectomicorrízicos, né? Ecto vem de fora, micorriza, aquela associação com a raiz da planta. Então, eles também ajudam as plantas. São diferentes dos fungos micorrízicos, né? Os FMAs. Eles formam literalmente os cogumelos para proliferar e então tem uma associação externa à raiz da planta, um ajuda o outro. Enquanto as micorrizas a gente não consegue observar na superfície, né? Sim, o fungo, exato. Os esporos estão ali embaixo, então tem essa diferença. Muito legal. Inclusive tem um trabalho meu que a gente publicou com o fungo ectomicorrízico aqui para a região nordeste do Brasil. Foi a primeira vez, que é o Pisolitis. Pisolita rhiz é bem comum aqui no Rio Grande do Norte e ele está sempre associado ao eucalipto. Então, quando eu vou para o campo, que eu já vejo o eucalipto, eu já fico, pô, pode ter um cogumelo fazendo um ectomicorriza, né? E tem também escleroderma, que é outro gênero também que faz essa associação. Então, assim, muito legal. E os fungos, Heloísa, também, eles têm... O artigo, ele mostra uma perspectiva de quantidade de espécies de cogumelos identificadas, né? Então, eles colocam lá no artigo que são 40 mil espécies desses fungos, né, que foram descritas. Mas o artigo mostra que isso é só a pontinha ali do iceberg, porque a gente tem uma estimativa muito mais alta, né? De espécies de fungos que ainda não foram descritas. E em muitos outros lugares do mundo, né? Especialmente no sul global, né? Brasil e outras localidades também, que ainda tem muita coisa que não foi descoberta. A gente tem uma estimativa, mas não foi descoberta ainda. Isso é bizarro, né? Isso, a gente tem um grande potencial de biodiversidade, mas fica ali invisível, né? A gente não tem nome e também não tem como proteger esses organismos. É uma via de mão dupla complexa, porque o problema não é apenas como é que a gente vai conservar aquilo que a gente ainda não conhece. Isso, né? E é uma problemática, né, que o artigo traz, que é quando a gente fala de extinção de fungos,
Na verdade, a gente não fala, né? A gente fala de extinção de outros organismos, geralmente mamíferos, mas de fungos não. Inclusive, tem um episódio também que a gente fala sobre o artigo de conservação de fungos, muito interessante. Bem legal. Ficou bem legal, porque é uma coisa nova que está surgindo, inserir esses fungos na conservação. E como a gente vem sofrendo com mudanças climáticas, né, intensas, desmatamento, essas coisas, espécies invasoras, tudo isso pode afetar diretamente cogumelos. Não só cogumelos, como os outros fungos, os aquáticos, os que a gente não vê da forma de cogumelo, os que formam associações. Infelizmente, todas essas mudanças podem estar influenciando negativamente na ocorrência desses fungos. Exatamente. E esse outro episódio que a gente fala mais desse artigo de conservação, que é do Ricardo Drechsler, ele mostra que tem uma lei agora, né, que protege a nossa funga, é um novo termo, né, já estabelecido na ciência, e mostra também a lista vermelha de espécies que já foram catalogadas. Mas tratando de cogumelos, nesse artigo de hoje que a gente está falando específico, ele mostra que apenas 2%, pessoal, das espécies, elas foram avaliadas quanto ao risco ecológico. É uma pena, né? 2%. Então, é como uma analogia, como a gente tentar cuidar de uma biblioteca sem saber ali quantos livros ela tem. Então, a gente não tem como cuidar disso. Não? Então, precisa-se de mais estudos e políticas em relação a isso, para inserir os fungos nessas iniciativas de conservação. E como que seria, então, o futuro, né? A genética do nosso mundo real. Os cientistas, eles defendem uma nova fase de pesquisa atualmente, né? A gente acompanha muito isso nesses artigos mais recentes. A gente trabalha com a parte da morfologia, né? Onde a gente analisa esses fungos visualmente, características. Uma coisa que vem crescendo muito ultimamente, está em alta, é o estudo do DNA desses fungos, onde a gente pode compreender de forma mais aprofundada também suas características e o que se passou, né, o processo evolutivo, por exemplo, mas também o artigo ele traz que é importante não só também ler o DNA, não focar também só nessa parte, mas entender junto com isso como o fungo vive, como ele interage com outros seres, plantas, animais, e também como ele responde ao ambiente visto a essas mudanças climáticas. E isso é fundamental, né? Porque se a gente conhece o organismo, a morfologia, a gente pode conservar, a gente pode produzir medicamentos, trabalhar na parte biotecnológica, na agricultura, então são N possibilidades. E infelizmente a gente acaba também deparando com muitas publicações com apenas dados moleculares, não que isso não seja importante, mas do ponto de vista funcional, morfológico, muitas vezes a gente não conhece aquele organismo, que a gente não sabe como que é ele na natureza. Então, isso complica um pouco também. Então, para quem se interessa, né, por esse mundo dos cogumelos, também quem já trabalha, esse artigo ele é muito interessante, justamente por trazer uma visão geral desses organismos, evolutiva, genômica. É claro que a gente trouxe aqui um apanhado geral, né? Isso. Nada tão aprofundado, mas para trazer a ideia principal desse artigo, quem são os cogumelos, a importância dos estudos, conservação, porque, enfim, a gente precisa falar sobre isso. Os cogumelos, eles são muito importantes na vida da Terra, assim como todos os outros fungos. Além disso, eles estão aí também na alimentação, né, que a gente falou um pouquinho. Exatamente. Como cogumelos, é uma delícia. Muito bom. Dá para até substituir alguns alimentos proteicos, né? Tem bastante proteína. Vegetariano, é uma opção muito legal. Sim. Infelizmente ainda é um pouco caro no mercado, mas vale a pena provar, é uma experiência, assim. Gosto muito. Eu sempre faço um macarrãozinho com cogumelo, adoro. A manteiguinha derretendo. Então, eles são protagonistas silenciosos, né? Eles sustentam florestas, solos, ecossistemas inteiros. E, para quem tem mais curiosidade nesse artigo específico, lá tem um monte de termos mais específicos que a gente não trouxe para cá, né? Tem várias figuras legais também. Que a ideia do nosso podcast é levar esse conhecimento de forma acessível. Mas vai falar de convergência evolutiva, vai falar mais do DNA aprofundado, tem umas figuras incríveis no artigo, então é bem legal. E se vocês jogarem também no Google, cogumelo, e esses nomes que a gente falou aqui, orelha de pau, chapéu, você vai ver uma grande diversidade. É muito bonito de observar. Tem pessoas que são amantes, né, de cogumelos e nem trabalham, por exemplo, como biólogo e tal. Então é muito interessante. Então, da próxima vez que vocês
avistarem o cogumelo aí no seu quintal, em algum ambiente, vocês lembrem que a importância deles e também que eles carregam uma história aí de milhões de anos, né? 360, cerca de 360 milhões de anos, que esses organismos aí ajudam o nosso planeta. Então, sem esses fungos, não estaríamos aqui. Se achar um cogumelo, compartilha com a gente, que Manda a gente foto. vai fazer uma brincadeirinha. Isso. E se você curtiu esse episódio, compartilhe, deixe o seu like. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Do artigo, do artigo, né? aliás. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. Falem com a gente aqui no YouTube, no Instagram. Iremos responder. Se vocês tiverem também sugestões de algum outro artigo que a gente possa falar, né? Algum tema, podem falar que a gente está aberto a trazer esses episódios para vocês. Sim. E é isso, um abraço. Até o próximo episódio.